Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ministrar a sua palavra e antes disso estar aqui com os irmãos, poder cultuar a Deus. Agradeço ao pastor Paulo pela confiança e agradeço aos irmãos que oraram pela nossa vida. Estamos ali com um bebezinho ali de 23 dias, saudável, tinham várias coisas que estavam dizendo que teria algum problema, por final a barriga da minha esposa não estava crescendo e graças a Deus ele veio grande, veio gordinho e graças a Deus está ali o milagre, a bênção, e eu quero agradecer a Deus diante da igreja, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreveu, no capítulo de número 24, capítulo de número 24, versículo de número 36 em diante. Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Vamos ler com a ajuda de Deus. Diz assim a palavra: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quantos estão esperando a vinda do Filho do Homem? Glória a Deus. Toma o seu assento, glorificando a Deus. Teria muitos textos para serem ministrados hoje, mas de uma forma simples e clara, eu quero falar um pouco sobre a vinda de Jesus. Nunca houve, irmãos, um tempo em que nós precisamos falar da palavra de Deus de forma clara e simples, sem muito enfeite, sem muita dificuldade que os ouvintes entendam a palavra de Deus. Ela precisa ser clara e precisa ser inculcada na mente dos ouvintes, muito clara, porque uma coisa é certa: Jesus vai voltar. Se você acredita na vinda dele, ele vai voltar. Se você não acredita na vinda dele, ele vai voltar da mesma maneira. Ele vai voltar. Os estudiosos acreditam que há mais ou menos 8.100 promessas na Bíblia Sagrada. 3 delas estão diretamente ligadas à igreja. A primeira delas está em Mateus capítulo 16, 18, isso mesmo? Isso, quando Jesus olha para Pedro e diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali estava falando do estabelecimento de um povo especial, zeloso e de boas obras, que no Antigo Testamento era chamado de Beit Knesset, congregação dos eleitos. A outra promessa está em Atos 1:8, que fala assim: e recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas. Porque, irmãos, nós podemos nos capacitar de forma acadêmica, teologicamente, podemos ir para o seminário e estudarmos anos e anos, mas o que vai fazer a igreja crescer é o Espírito Santo. É só através do Espírito Santo que a igreja vai crescer e vai alcançar aquilo que Deus projetou para ela. E outra promessa que está diretamente ligada à igreja é a promessa que Jesus faz antes de subir aos céus. Pouco antes, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar.
Então Jesus, ele tinha uma preocupação com os discípulos. Ele sabia que os discípulos ficariam preocupados, ansiosos, tristes e talvez até inseguros por não terem o mestre com ele. E ele disse: eu vou, mas eu vou preparar lugar. João, quando ele vai escrever o Apocalipse, nos últimos versículos, ele não aguenta e fala assim: deixa eu colocar uma palavra, Senhor. E ele coloca lá: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai vir para buscar uma igreja que o espera. É lindo o Salmo de número 24, que ele fala sobre, é um salmo messiânico, fala de Jesus, quando alguns exegetas acreditam que refere-se quando o Messias estiver entrando, que fala: levantai, ó portas eternas, a vossa cabeça, que entrará o Rei da Glória, o noivo. Mas tem uma coisa, quando nós vamos num casamento, o que mais se espera num casamento? Responde, igreja. A noiva. Então o céu espera você, o céu me espera, espera a igreja. Há hostes angelicais que não nos conhecem, eles conhecem a história, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Alguns anjos mensageiros vêm trazer respostas, vêm trazer bênçãos, mas o céu espera a igreja, o céu espera você, o céu espera a mim, o céu espera a maior criação, a coroa da criação que somos nós. Então, de uma forma clara, de uma forma simples, eu quero falar sobre o que esse texto nos diz, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o que Jesus falou aqui, que seria como nos dias de Noé. E o que estava acontecendo nos dias de Noé, além do que o texto sagrado está nos dizendo? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Também falava de um tempo de depravação moral, política, social. Lembra de Sodoma e Gomorra? Foi na época patriarcal, na mesma época de Noé. E Sodoma e Gomorra foi destruída por conta do pecado. E se nós olharmos hoje para a situação moral em que nós estamos vivendo, o palco está montado como nos dias de Noé. O cenário está todo preparado. Os sinais da vinda de Jesus estão todos claros, e não há nada em que podemos mais esperar que aconteça para que o Filho do Homem venha buscar a sua igreja. Só falta a igreja se levantar e dizer: Senhor Jesus, eu estou preparado, eu estou preparada. Mas como nós podemos saber que estamos preparados? Como nós podemos saber que estamos preparados para a vinda do Filho do Homem? A Bíblia vai dizer no mesmo livro aqui que nós lemos, no capítulo de número 25, no capítulo seguinte, sobre as 10 virgens. Fala que todas elas foram ao encontro do noivo. Ir ao encontro do noivo fala do nosso chamado. Todos fomos chamados para sermos participantes de uma morada eterna. Quantos aqui foram chamados? Todos foram chamados para o encontro. Essas virgens também foram chamadas. Todas tinham lâmpadas. Lâmpadas fala do Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo, tá? Se alguma coisa falou no seu coração por algum dia, por algum momento, que você não tem o Espírito Santo, eu quero te dizer, você tem o Espírito Santo. Jesus está com você, porque senão você não estaria aqui. Então lâmpada fala do Espírito Santo, mas também fala do azeite. Todas tinham azeite, mas em um determinado momento o azeite faltou. Em um determinado momento todas dormiram. E quando chegou o momento em que o noivo, à meia-noite, ouviu-se um clamor, algumas, metade delas, não tinham azeite suficiente. E é interessante que em Efésios 5,18, Paulo vai dizer para aqueles irmãos: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas
enchei-vos do Espírito Santo. Olha como o texto é claro, enchei-vos. Não é um ato divino, sobrenatural, pastor Gilberto, que o Espírito Santo vem, nos pega de qualquer maneira que a gente tiver e nos enche. Não, está falando que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Mas a notícia boa, sabe o que é? É que o azeite, ele ainda está sendo derramado sobre a igreja. Ainda há um tempo, ainda há uma brecha, antes que o noivo não venha. Tem azeite para mim, tem azeite para você, independente da maneira, das circunstâncias em que às vezes nós chegamos na presença de Deus arrastados. Aqui no altar, na presença do Todo-Poderoso, tem azeite para a sua igreja, tem azeite para a noiva, tem poder, tem algo sobrenatural, espiritual, para que a noiva possa estar preparada. E o azeite é tão interessante, que é como um carro. Se você pegar o melhor carro que existe, por mais caro que ele seja, e por maior conforto, por maiores coisas e melhores que ele tiver, se ele não tiver combustível, ele é apenas um carro. E nós que somos cristãos, somos igual a essas virgens, e somos como um carro. Se nós não tivermos azeite, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos ser apenas pessoas. Mas se nós tivermos azeite, nós seremos cidadãos do céu. Nós teremos direito de entrar junto com o noivo pelas portas. É interessante que pouco se falado sobre a vinda de Jesus. Fala-se muito, mas ainda é uma mensagem não muito pregada. Eu já ouvi relatos que a igreja dos anos 80, a mensagem que conquistou o público foi a mensagem do arrebatamento. Foi a mensagem de que Jesus viria para buscar uma igreja e levá-la para ir morar no céu. A mensagem que ganhou a igreja, que ganhou os nossos pais, os nossos avós, não foi uma mensagem de uma promessa, de um reino terreno, de um estabelecimento próspero, financeiro, econômico, de boas profissões, de galgar vários lugares importantes na sociedade. Não. A promessa que ganhou a igreja foi que nós somos peregrinos nesta terra, que nós vamos morar no céu. Mas infelizmente nós temos muitos sonhos, e sonhos são bons, mas a Bíblia diz que os nossos planos, eles podem dar errado, mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E eu quero te dizer nesta noite, o Senhor tem um plano para a sua vida, melhor que o seu, maior que o seu, muito mais além do que você podia pensar e imaginar, que é levar você para ir morar no céu, aonde a doença não vai alcançar mais o seu corpo, aonde a sua situação financeira será a melhor possível. Você irá habitar em ruas de ouro, a praça da cidade que você irá morar, há um rio de cristal. Lá as suas lágrimas serão enxugadas e não haverá pranto e nem choro. Levante a sua mão. O Senhor quer abençoar a sua vida neste tempo, nesta época, mas tem uma promessa acima dos seus sonhos, acima de tudo aquilo que você busca, de te levar para ir morar no céu. Ir morar no céu. Estou meio ansioso, que eu não achei que eu pregaria hoje, mas glória a Deus por isso. Mas como sabemos que estamos preparados para o arrebatamento? Lucas 21:34 diz assim: e olhai por vós, para que o vosso coração não se encarregue de glutonarias, bebedices e as coisas dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Nós que somos candidatos a ir morar no céu, escolhidos, chamados, esse tempo que vivemos, ele faz com que tudo isso que Jesus falou no Evangelho de Lucas tome conta do nosso tempo. As coisas desta vida, o que mais tem tomado conta do nosso tempo? Glutonarias, bebedices,
Só que a Bíblia está dizendo que nós não podemos fazer com que esse dia seja surpresa na nossa vida. O arrebatamento é surpresa para você? Não é surpresa. O arrebatamento é iminente. Nós não sabemos quando ele vai acontecer, mas nós temos certeza que ele acontecerá. E nós não temos o privilégio de dizer essa palavra: se prepare, igreja. Nós não podemos, irmã Regina, dizer se prepare, pastor, porque nós nos preparamos quando nós sabemos a hora de algo. Você se preparou para vir ao culto, você sabia que começava às 6h30, você tomou seu banho antes, escolheu sua roupa, vestiu-se, entrou no carro, se preparou e veio, mas o arrebatamento é iminente. Você não pode ser pego de surpresa, porque a Bíblia diz que virá como um laço e arrebatará os moradores da terra. Então Jesus quer que nós estejamos preparados. Deus nos trouxe aqui nesta noite, sabe para quê? Para dizer para você: eu tenho um propósito maior para a minha igreja. Você acredita nessa palavra? Que Jesus, que Deus, na sua presciência e poder, Ele tem um propósito maior para a sua igreja? Ele tem algo que nós não pensamos. O que acontece, irmãos, é que nós queremos pegar um Deus todo poderoso, que criou os céus e a terra, e diminuí-lo no tamanho de um comprimido, colocá-lo dentro de uma caneta para escrever para nós sentenças, coisas ao nosso respeito, ou curar-nos de alguma doença, de alguma coisa. Mas o Senhor quer algo maior para você, quer algo melhor para você. Aleluia. Eu acho lindo quando Paulo vai explicar sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz que nós iremos encontrar com aqueles que já morreram. Haverá um encontro nos ares com eles, e estaremos juntos com o Senhor. Quantos de nós já perdemos entes queridos, pessoas amadas, aleluia, e nós encontraremos com eles, nós estaremos junto com eles. Sabe a ceia que é servida aqui mensalmente? Quando nós formos arrebatados, estaremos sentados numa mesa tão imensa e tão grande, e não será mais os pastores que aqui estão sentados, mas o próprio Jesus irá curvar-se diante de mim e diante de você, e dizer assim: tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Quantos esperam este dia? Aleluia. Eu não sei qual plano é maior que isso na sua vida, mas o Senhor quer que desperte em mim, desperte em você o desejo de ir morar no céu, o desejo de ver o Senhor como Ele é. Imagine, querido irmão, querida irmã, você poder abraçar o Mestre, poder passar a mão no seu rosto, sentar perto dele e ouvir tudo aquilo que ele tem para dizer para a sua igreja. É maior do que o seu sonho de terminar uma faculdade, é maior do que o seu sonho de estabelecer uma família próspera, de ter todos os seus filhos junto com você na presença de Deus. Tem algo maior, melhor para você e para mim, e está preparado por um Deus todo-poderoso. Mas as aflições e as coisas dessa vida fazem com que essa promessa não seja tão ardente no nosso coração. Quando termina o culto, nós voltamos para a nossa casa e está lá tudo aquilo que nós precisamos, porque nós somos pessoas, não é isso, pastor? E nós estamos na terra, e nós precisamos viver na terra. Só que a Bíblia, ela conta a história de Abraão, e quando Paulo fala dele, ele fala algo interessante. Fala assim que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. É um texto que ele dá uma incógnita na gente. São duas palavras: em esperança, creu contra a esperança. Mas quando João Calvino vai comentar sobre esse texto, ele fala que Abraão, mesmo tudo dizendo para ele que não daria certo, com a esperança natural, ele pegou a esperança sobrenatural e colocou contra a esperança natural,
e mesmo tudo dizendo que não, ele falou assim: eu creio, porque aquele que me fez a promessa não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o Senhor prometeu para você, Ele irá cumprir. Você não precisa arrancar os cabelos da sua cabeça, perder noites de sono, você não precisa, aleluia, tomar remédio controlado, não, porque o Senhor é Deus que cumpre a sua promessa. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você não acredita naquilo que Deus te prometeu, você olha para um Deus todo-poderoso e fala assim: o Senhor não é capaz de fazer isso que o Senhor prometeu, o Senhor não tem condições de fazer isso que o Senhor prometeu. Mas quando você acredita cegamente, quando tudo diz não, e você acredita, quando o morto já está em óbito, e você acredita, pode ter vida, quando as portas fecharam e você acredita, o Senhor irá me abençoar, o Senhor olha do céu e atesta e diz: vou fazer, porque Ele creu. Fé cega, crer contra a esperança. E é isso que Deus quer que nós façamos sobre o arrebatamento, que nós deixamos os nossos problemas de lado e vivamos um pouco do sobrenatural. Irmãos, igreja, quando a igreja não tiver mais uma revelação, quando a igreja não tiver mais algo espiritual, ela tem que fechar suas portas, porque igreja é lugar de coisas espirituais, igreja é lugar de coisas do céu, de coisas impossíveis aos nossos olhos. É isso que o Senhor faz para a sua igreja. Talvez você entrou aqui hoje e tem coisas assim para você, que são inalcançáveis aos seus braços, são inalcançáveis às suas mãos, às suas condições financeiras, às suas condições sociais, mas o Senhor está dizendo para você: eu sou quem te chamou. Você acredita nisso? Que você não está aqui por um convite, mas você acredita mesmo? Ou você acredita que alguém te convidou e você está aqui? Não, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor tem um projeto com você, um plano organizado para que o nome dele seja glorificado na sua vida. É isso que o Senhor tem. Mas nós também sabemos que estamos preparados para sermos arrebatados, embora somos fracos e pecadores, irmãos. Mas quando a nossa esperança não está somente nas coisas terrenas, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Se você espera em Deus, se você corre para o Pai só quando você precisa de alguma coisa, a Bíblia está dizendo que você é miserável. Se você corre a sua carreira, vai para lá, vai para cá, até vem na igreja, senta no banco, ouve a palavra, vai embora, mas não tem uma vida de fidelidade com Ele. Mas quando a coisa aperta, você cai no jejum, hora de madrugada, vem para a oração, o Senhor está dizendo, a Bíblia, você busca Ele só para as coisas dessa terra. E a Bíblia diz que nós somos as pessoas mais miseráveis se nós fizermos isso. Porque o Senhor não enviou o Filho dele para que sejamos pessoas somente bem-sucedidas. O Senhor precisa de um povo bem-sucedido para sustentar a igreja, para abençoar a igreja, para construir templos. Precisa de médicos, precisa de doutores, de engenheiros, de engenheiras e de várias outras pessoas influentes. Sim, precisa. Mas Ele também precisa de um povo que o adore em espírito e em verdade. Também precisa de pessoas que deixam de lado o seu eu, os seus pedidos, as suas coisas que têm de necessidade, e caem de joelho e clamam para que o Senhor estabeleça um povo. Precisam de pessoas que deixem de lado os seus pedidos e peçam por outros. Sabe qual que é o lema do Evangelho? É dar. O lema do Evangelho não é receber. O lema do Evangelho é dar.
Você doa, 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 e quanto mais você doa, mais o Senhor te abençoa. Eu não estou falando somente de valores, irmãos. Nós precisamos doar a nossa vida. Pessoas precisam nos ouvir, e às vezes nós não temos 5 minutos para ouvir pessoas. Pessoas precisam de um abraço, de um sorriso, e nós estamos atarefados. As coisas dessa vida nos envolvem de tal forma que nós achamos que nós temos pouco tempo para conquistar tudo aquilo que queremos. Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite, aleluia, que nós precisamos atentar para as coisas espirituais. O apóstolo Paulo disse: não atentando nós para as coisas que se não veem, porque são temporais, mas para que se veem, porque são eternas. Tem algo eterno para você, tem algo preparado para você, e eu quero te dizer, é bom. Você não conhece. O jovem disse aqui hoje, o que Deus pode fazer por nós é muito mais, é além, é infinitamente maior do que você pediu, do que você pensou. Eu quero que você feche os seus olhos. E sabe o que você está pedindo, está pensando há dias, há semanas? A Bíblia diz para você, não sou eu, que o que o Senhor pode fazer para você é infinitamente, infinitamente, dá para você calcular, infinitamente maior. Buscamos coisas o tempo inteiro para nos satisfazermos, e o Senhor tem algo maior para satisfazer a nossa alma, satisfazer o nosso interior, nos encher de uma presença, aleluia, que supre todas as nossas faltas, todas. Você já teve alguma experiência assim? Às vezes você está quebrado, quebrada, passando por uma luta, por uma prova, mas você ouve, Deus libera uma palavra ao seu respeito, e parece que até o saldo da conta muda, pastor, porque é coisa espiritual, aleluia. Nós não somos desta terra. Lembra quando Deus criou o homem? Ele faz o boneco lá, cria o homem do pó da terra. O homem é da terra. Aí depois ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, que é a nossa alma vivente. Esse corpo que nós portamos, a nossa alma, o nosso espírito, ele é daqui. Por isso que ele quer o pecado, por isso que ele quer as coisas terrenas, por isso que ele galga posições, almeja muita coisa, porque ele é daqui. Ele vai tombar o pó e vai ficar caído aqui, mas tem uma alma dentro de você, tem uma alma dentro de mim, que quando o nosso corpo tombar o pó, ela vai voltar para Deus. É a alma que quer a presença do Todo-Poderoso, e é isso que o Senhor quer despertar na igreja dele, aleluia. A sacieis pela sua presença, a alma cheia, a alma completa, para que nada falte na nossa vida. Quando a nossa alma está bem, irmãos, tudo pode faltar, mas se tiver a presença de Deus, tudo fica bonito, tudo fica fácil. Há sorriso quando o corpo está triste, mas a alma está alegre. Há alegria quando o corpo está ferido, mas a alma está sã. Deus, ele quer nos preparar para algo maior. Deus, ele tem coisas melhores, boas, e nós precisamos nos adequar àquilo que a palavra nos diz. Porque acredite, irmãos, aleluia, vai ser pela misericórdia. Sim, acredito Deus, eu piamente, que será pela misericórdia. Se o Senhor olhar para nós, colocar as nossas obras numa balança, eu acredito piamente que nenhum de nós seríamos salvos, mas será pela sua misericórdia. Verdade. Será quando Ele olha para nós. A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas quando Ele olha para nós, Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele vê a cara de Jesus estampada em nós. Ele não nos vê, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê o Filho dEle, com os braços abertos na nossa frente, e Ele lembra do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus tira a sua justiça e coloca em nós, pega a nossa culpa e coloca nele, e nos torna justos. Jesus não te ama porque você ora muito.
ou porque você lê muito a palavra de Deus. Esquece isso. Não estou falando que não é para você orar e nem ler muito a palavra de Deus. Ele não te ama porque você tem alguma posição eclesiástica, ou você é influente de alguma maneira. E não te ama menos também se você tem caminhado de forma fraca. Não, Ele ama incondicionalmente. Ele ama aquele que se acha forte, e também ama o que se acha fraco. Ele ama o que consegue orar em madrugadas afora, e também ama aquele que diz: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Ele ama, porque o amor dele não é baseado em trocas, não é baseado naquilo que nós podemos dar ou receber das mãos dele. A Bíblia diz: quem deu alguma coisa para ele, maestro, antes, não tem nada que nós possamos fazer. Mas tem uma coisa: nós podemos estar preparados para desfrutar de algo muito maior do que a presença dele terrena, mas um estado real, eterno, onde nunca mais nós passaremos dificuldades, necessidades ou alguma coisa parecida. Arde no seu coração? Diga glória a Deus se arde. Você quer ir morar no céu? Essa promessa ainda arde no seu coração? Sim, Deus. Ainda arde. Como arde? Aleluia. Tem um céu preparado para você. Amém. Preparado para sua filha, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa. Algo maior. Nós precisamos, queridos irmãos e queridas irmãs, nos portarmos como noiva. Quantos são noivas? Noivas, noivas, esse auditório está cheio de noivas. Nós não somos amantes, nós somos noivas. Nós somos aqueles que estão preparados para o noivo vir buscar. No Antigo Testamento, na tradição judaica, quando era preparado o noivo para a noiva, ele fazia um voto, se dava uma medalha para a noiva, escrito assim: consagrado a mim. E o noivo ia preparar todas as coisas, e ele nomeava alguém como amigo do noivo, e esse amigo do noivo ficava encarregado de ver se o compromisso estava firmado ainda. Ele cuidava da noiva, de tempo em tempo ele ia na casa da noiva, e a noiva preparava para ele um banquete. E enquanto isso, o noivo saía para preparar um lugar para a noiva, uma morada, preparar os móveis. Era diferente de hoje. O noivo não ficava na casa da noiva e só ia embora quando o pai da noiva passava e dava aquela olhada. O noivo ia embora e ficava comprometido com a noiva. E a noiva, ela precisava se adornar. E o noivo tinha que dar esses presentes, pastor Paulo. Ele enviava os presentes através do amigo do noivo, de maneira com que a noiva, no dia do casamento, se ela não estivesse adornada, a culpa não era dela, mas era do noivo, que não enviou os presentes. E isso fala diretamente conosco, porque Jesus, Ele nos marcou, Ele foi preparar lugar, e Ele deixou o amigo dele, o Espírito Santo. Amém. E quando nós estamos cultuando, nós estamos oferecendo um banquete para o amigo do noivo, dizendo: o nosso compromisso ainda está de pé. Espírito Santo, leva o nosso culto para Jesus. Aleluia. E diga para Ele que Ele pode voltar, que nós estamos esperando Ele. Amém. Ofereça um culto para Jesus como se fosse o último da sua vida, como se Ele estivesse ouvindo do céu e falando: a minha noiva está me esperando. Ainda que você entre cansado, cansada, acredite, o teu Senhor está recebendo o seu culto. Espera Ele de você, aleluia, que você esteja preparado, preparada para que Ele venha te buscar. Coloque-se sobre os seus pés nesta noite. Aleluia. Nosso convite. Nosso convite. É tão sério, irmãos, igreja, isso que de forma simples é ministrado, teologicamente, nós temos aqui grandes homens que podem destrinchar o arrebatamento, mas a mensagem é: precisamos estar preparados, preparados, e nós temos um manual do preparo.
Nós temos a palavra que está sendo pregada diariamente, constantemente. E o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E eu quero fazer um convite, se há alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer firmar um compromisso com o noivo e falar: Senhor, eu quero firmar um compromisso contigo. Eu quero ir morar nessa cidade que a Bíblia diz, que João diz. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Ou talvez você quer fazer uma nova aliança. Isso não é uma vergonha. Firmar o compromisso novamente, porque nós somos pessoas que falhamos constantemente. Tem alguém aqui que falha? Meu Deus, todo mundo eu falho. Glória a Deus. Constantemente nós temos que mudar e firmar o nosso compromisso com Deus. Convida, está na hora. Então vem até a frente e nós vamos estar orando juntos. E o Senhor é aquele que é poderoso para firmar os seus passos, para escrever o seu nome no livro da vida. Tem alguém aí para Jesus que ainda não entregou a sua vida para Ele? Todo mundo aqui no auditório é crente. Amém. Glória a Deus. Pode orar. Então vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e tua misericórdia, pela promessa de novos céus e nova terra, Senhor. Sim, Deus. Ainda que o que nós precisamos visivelmente é terreno, nós sabemos que o Senhor tem algo maior preparado para a sua igreja. Nós sabemos que nós somos pessoas que fomos escolhidas para desfrutar de um estado eterno, de um estado melhor, Senhor. Pai, firma os nossos passos através destas simples palavras, Senhor, e que o teu nome seja glorificado nas nossas atitudes, e que acima de tudo a promessa de ir morar no céu, Senhor, possa arder no coração da sua igreja. Que não haja nenhum outro pensamento maior, intenção maior, Senhor, do que estar contigo, do que estar com o Senhor, do que ir morar nas suas moradas, Pai, para a glória do seu nome. Pai, faça com que nós possamos estar ligados no teu trono. Guarda essa palavra no nosso coração, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E você disse, você concorda? Glória a Deus, eu agradeço essa oportunidade.